Fala galera, tranquilo? E aí vamos aí, para a última parte da aula, o que nós chamamos de golpe da maioridade. Vamos entender. É o seguinte, em 1837 nós tivemos o que nós classificamos como o regresso conservador, ou seja, os liberais sendo colocados de lado, mas as revoltas que esperava ter fim, na verdade não tiveram fim. Em 1840, você tem então um grande número de revoltas ainda acontecendo, você tem o processo de independência da América Espanhola influenciando, inclusive, movimentos no Brasil, ou seja, movimentos da América Espanhola que são movimentos republicanos, a gente tem que lembrar. Ou seja, em 1840, você tem um grupo político, um grupo insatisfeito por não estar participando do processo de governo no Brasil, ou seja, os liberais, que têm um grande receio, inclusive, de serem colocados de lado quando Dom Pedro completar maioridade. Ou seja, os conservadores que já vinham no poder, em 1840, logo logo assumiriam lado a lado com Dom Pedro. Então esse era um grande receio dos liberais. Tá? Então vamos entender o que estava acontecendo. Primeiro ponto, você tem um grande número de revoltas estourando, ou seja, revoltas inclusive de cunho republicano, aquele que poderiam cada vez mais gerar instabilidade, uma estabilidade que já era comum no Brasil, mas que poderia tornar o governo regencial, na verdade, um governo sem poder político. Tá? Um grande medo de fragmentação territorial, ou seja, quando você olha a independência do Brasil e a independência da América Espanhola, você percebe que na América Portuguesa você não teve fragmentação. O Brasil se manteve coeso. Já na América Espanhola, não. Houve fragmentação, uma série de países estão sendo formados naquele momento. Tá? Então, isso é um grande medo, porque as revoltas estão acontecendo, grupos políticos locais estão ganhando destaque, então as elites têm um grande medo que isso aconteça. E o terceiro ponto, liberais que desejam voltar ao poder. Ou seja, os liberais se aproximam de Dom Pedro e atraem Dom Pedro e puxam Dom Pedro falam o seguinte: Dom Pedro, você ainda não tem maioridade, certo? Mas a sua imagem, Dom Pedro, na verdade é uma imagem que fortalece o ideal brasileiro. As pessoas têm esperança que você faça um bom governo, Dom Pedro. Mesmo você com 14 anos, temos certeza que você está preparado para governar. Dom Pedro, você deseja governar? Responde ele: sim, desejo, mas não posso, de acordo com a Constituição. Ou seja, os liberais vão buscar em Dom Pedro, na verdade, o apoio necessário para o golpe da maioridade. Eu estou falando dos liberais. E os conservadores? Será que eles vão se tornar oposição? Claro que não. Os conservadores, na verdade, eles vão apoiar o golpe também. Ou seja, os conservadores percebendo que os liberais, ao se aproximarem de Dom Pedro, estariam ali, na verdade, começando a dialogar um golpe, uma possibilidade de Dom Pedro assumir o governo, isso vai fazer claramente com que os conservadores se animem também a se aproximar de Dom Pedro e promover o golpe da maioridade. Ou seja, o golpe da maioridade de 1840 nada mais é do que o Dom Pedro assumir o governo com 14 anos. Aí você pensa, mas ainda ele tá jovem, cara, 14 anos. Então, Dom Pedro com 14 anos não é um adolescente de hoje em dia. É um cara que foi preparado para isso, um cara que foi preparado para governar, um cara que estava apto a assumir esse governo. E, é claro, ele não vai governar sozinho exatamente. Ele tem ali uma série de ministros, de auxiliares, que vão ajudá-lo nessa longa caminhada. Uma caminhada que vai durar 49 anos, ou seja, de 1840 a 1889. Então, o golpe da maioridade traz para o Brasil agora um processo de estabilidade política e econômica. Porque Dom Pedro ele terá habilidade para governar, sim, mas também terá ali uma certa sorte, já que você tem um café em ampla ascensão, esperando apenas alguns toques que Dom Pedro vai dar para promover essa ascensão econômica de fato. Beleza? Tá bom? Então, chegamos ao fim da nossa aula de independência e regência. Tranquilo? Então tá bom, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.